boa tarde. Vamos dar início então a mais uma Astronomia no Dia. O convidado de hoje é o Juan Carlos Rodrigues Ramírez. Ele tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Nacional Autônoma do México. Trabalhou com formação estelar, regiões H2. E agora ele faz pós-doutorado aqui no IAG, trabalhando com altas energias. Então, muito obrigado pelo convite nesta apresentação. E nos próximos minutinhos eu vou falar para vocês acerca de radiação não térmica e como é que ela está relacionada em astronomia com a chamada astronomia multimensageira ou a nova era da astronomia multimensageira. Então, o conteúdo desta apresentação é a seguinte. Primeiro eu vou falar sobre alguns pontos para nos introduzir no tema. Aí depois vou falar como é que são detectadas raios gama e neutrinos atualmente com detectores modernos. E depois vou falar o que acham os cientistas que a fonte das partículas muito energéticas, como é que elas são aceleradas. Daí eu vou dar um exemplo sobre alguns resultados da nossa pesquisa para ilustrar um pouquinho os pontos que eu estou falando nesta apresentação. E, finalmente, eu vou falar algumas conclusões sobre esta apresentação. Então, vou começar introduzindo o espectro eletromagnético, que provavelmente vocês já sabem que a luz que vocês olham, as cores da natureza, são ondas eletromagnéticas que têm um comprimento de onda específico. Para cada cor que você observa, você pode associar um comprimento de onda, e no nosso caso, a gente está restringido a olhar comprimentos de onda em um intervalo muito específico, conhecido como o intervalo visível da luz. Mas, com aparelhos, a gente consegue detectar comprimentos de onda mais curtos, muito mais curtos e muito mais longos. Desculpa, falando em termos de energias muito mais altas, ou frequências muito mais altas da radiação, e comprimentos de onda muito mais longos que corresponderiam a energias muito mais baixas da radiação. Por exemplo, as ondas de rádio têm comprimento de onda da ordem do quilômetros, do centos de metros, do tamanho dos prédios. As ondas de micro-ondas, que vocês empregam para esquentar comida no forno, têm um tamanho da ordem de centímetros, tamanho dos insectos. E mais para lá da comprimento de ondas mais pequeninos, daqueles que a gente consegue olhar, estão ultravioleta, os raios X, que, como vocês sabem, é muito útil na medicina, que tem comprimento de onda do tamanho de átomos, e os raios gama, que é o tipo de radiação mais energética conhecida e tem comprimento de onda do tamanho dos núcleos de átomos. Então, se a gente conseguir olhar todos esses comprimentos de ondas com nossos próprios olhos, a gente veria aqui nesta faixa de escala de frequência mais cores. Estaria tudo cheio de cores que a gente conseguiria perceber, mas que tipo de cores seriam? A verdade, não tenho ideia. Então, o que a gente vê são coisas, sinais abstratas. Por exemplo, os raios X, que a gente não consegue ver com os olhos, mas com os aparelhos, são muito úteis para investigar ou revelar o que está dentro do tecido, neste caso estou colocando um exemplo das mãos. Com os simples olhos, você não pode conseguir o que está dentro do tecido. Aí, com raios-x, você consegue descobrir a estrutura interna, que aí você vê que tem ossos, tem mais coisas. Pode ter aí um metal incrustado, uma coisa assim. De um jeito similar, os astrônomos tiram, por assim falar, radiografias dos objetos astrofísicos particulares em distintos comprimentos de onda para pesquisar qual é que é a estrutura deles, de que estão feitos, que está acontecendo aí. Por exemplo, aqui coloquei um exemplo da radiogaláxia Centaurus A. Está sendo detectada em raios-x, ultravioleta, em óptico, em infravermelho, em rádio, em hidrogênio neutro. E aí, em distintos comprimentos de onda, você pode aperceber distintas morfologias e distintos processos nessa radiogaláxia. Então, é muito útil para descobrir mais coisas.
Então, esse tipo de radiação, a luz, a radiação eletromagnética, é um tipo de mensageiro. Mas o que queria falar com vocês nesta apresentação é que existe outro tipo de mensageiros que não são radiação e que são partículas. Por exemplo, que os neutrinos, que poderiam ser muito úteis para investigar o que acontece nos sítios onde eles são produzidos e onde a luz não consegue escapar. Os neutrinos, provavelmente vocês já escutaram falar, são partículas neutras, muito pequenas, têm uma massa muito... A verdade, ninguém conhece qual é a massa deles, devido a que é muito pequena, mas tem um limite superior, em teoria. E eles não interagem quase com nada. É por isso que eles podem propagar informação muito limpa dos lugares onde eles são produzidos. Por exemplo, no núcleo do Sol, tem reações nucleares que produzem toda a luz que vocês já agora estamos sendo iluminados por eles. Mas nesse núcleo do Sol, também essas mesmas reações nucleares produzem neutrinos que ultrapassam as capas da estrutura solar e chegam a nós sem ser modificados. Por exemplo, agora vocês estão sendo atravessados por milhares de neutrinos e não tem problema, porque eles não interagem com nenhum tecido no corpo de vocês. Mas a radiação produzida nessas reações nucleares no núcleo do Sol, ela tarda muito mais tempo para sair, porque ela é dispersada, interagem e, afinal de contas, o tempo para sair é da ordem de milhares de anos. Os neutrinos, como saem direito, eles chegariam aqui em 8 minutos, né? Outro evento onde os neutrinos saem mais rápido que a luz é num evento que aconteceu em 1987, que é uma supernova na qual mas os cientistas detectaram neutrinos 3 horas antes que a luz dessa supernova chegou na Terra. Isso foi porque no processo de colapso desta estrela, que mais para frente vou falar acerca disso, a radiação que estava acontecendo lá dentro não conseguia escapar, mas os neutrinos conseguiam. Então, os neutrinos fornecem informação desses processos que estão acontecendo, esses processos violentos em astronomia. E outro exemplo poderia ser um evento muito mais recente, que é a detecção simultânea de um neutrino de muita alta energia, para este caso, de um blazar, que é outro tipo de objetos astrofísicos que são energizados por galáxias. Um blazar emitiu um neutrino de muita alta energia, ao mesmo tempo que emitiu fótons de alta energia. Com essa informação, pode-se inferir que raios cósmicos, prótons, estão sendo acelerados nesses lugares, que é uma questão mais bem uma questão que até agora ninguém sabe com exatitude. Como é que são acelerados os raios cósmicos, que são partículas carregadas, geralmente prótons ou núcleos de átomos. Então, os neutrinos ajudam muito para pesquisar esse tipo de temas. Então, já falei muito sobre a detecção de raios gama e neutrinos, mas como é que eles, para ter uma ideia, como é que eles são detectados? Que tipo de detectores são empregados atualmente? Para o tipo de radiação mais energética, por exemplo, os raios gama, a verdade não se detecta diretamente. O que acontece é que são detectados os raios gama de um jeito indireto pelas partículas que eles produzem quando eles interagirem na nossa atmosfera. Por exemplo, aqui, se você considera um raio gama entrar na capa superior da nossa atmosfera, esse raio gama vai colidir com núcleos ou moléculas do ar e aí vai produzir partículas secundárias, e essas partículas secundárias vão colidir de novo e produzindo outras partículas secundárias, formando um cascateamento e um chuveiro de partículas. Essas partículas geralmente também são partículas carregadas que estão heredando a energia do raio gama, então eles têm uma velocidade muito alta e eles vão produzir o que é conhecido como luz Cherenkov. Essa luz Cherenkov
é a luz que é detectada pelos telescópios modernos de raios gama, e aí, baseados nessa informação da luz Cherenkov, pode-se reconstruir a trajetória do raio gama inicial. Outro tipo de detector de raios gama são os tipos de Extensive Air Shower, que são colocados a uma altura maior para detectar diretamente as partículas secundárias do chuveiro, e aí eles induzem o cascateamento dentro dos tanques de água, e, bom, é outra técnica, mas baseada também na luz Cherenkov. Para detectar neutrinos, uma técnica similar é empregada. Por exemplo, aqui estou colocando o exemplo do IceCube, que é o detector de neutrinos na Antártida, no polo sul do nosso planeta. Aí colocaram uma série de detectores que estão detectando a chegada de neutrinos quando eles interagirem com o gelo dessa região. Por exemplo, um neutrino, como eu falei, eles podem atravessar quase qualquer coisa, mas se por coincidência um neutrino que já atravessou o nosso planeta, por coincidência um deles, por coincidência estatística, ele colidir com uma molécula do gelo, ele vai criar uma partícula secundária carregada que, do mesmo jeito como com os detectores de raios gama, ele vai gerar luz Cherenkov, que vai ser detectada pelos fotomultiplicadores nesse detector. Por exemplo, aqui nesta animação, vocês podem apreciar uma partícula secundária criada pela colisão de um neutrino no gelo. Ele está produzindo essa luz Cherenkov, que é detectada por uma série de fotomultiplicadores, e com essa informação também se reconstrui a trajetória inicial da partícula secundária e também do neutrino original que produz essa colisão. Tanto para detectar raios gama quanto para detectar neutrinos, é empregada a luz Cherenkov, como eu já falei. Mas o que é a luz Cherenkov? A luz Cherenkov pode se entender como uma onda de choque gerada quando uma partícula carregada viaja mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz no meio, por exemplo, no ar, no gelo, na água, pode diminuir consideravelmente respeito à velocidade da luz em vazio. E aí, partículas com muita energia podem viajar ainda mais rápido que a velocidade da luz. Quando essas partículas carregadas perturbam o meio dielétrico, elas geram uma perturbação de um campo elétrico que vai se propagar muito mais devagar que a velocidade da própria partícula, e é por isso que formam um frente de choque. Esse frente de choque que se conhece como a luz Cherenkov, e esse frente de choque é a luz detectada por esses telescópios. O que é muito útil para investigar qual é a origem de todos esses tipos de radiação e partículas é a assinatura que eles produzem nos lugares onde eles são acelerados. Mas a verdade, até agora, essa é uma muito boa pergunta, porque não se tem um lugar, não se tem uma resposta definitiva para saber onde que são aceleradas essas partículas que geram neutrinos e raios gama. O único que a gente sabe é que esse tipo de radiação de neutrinos e de raios gama somente pode ser produzida por partículas não térmicas relativísticas, e elas têm um espectro ou uma distribuição espectral de energia. Quando você explotar essa assinatura em este jeito, com densidade de fluxo versus a energia desse tipo de radiação ou partículas, tem uma assinatura muito característica que se distingue de outro tipo de radiação, por exemplo, radiação térmica, como a luz das estrelas ou luz da poeira, produzida por poeira. O espectro ou a distribuição espectral desse tipo de radiação pode ser produzido por elétrons relativísticos ou prótons relativísticos. E eles têm consequência em todas as bandas de energia. Então, pode-se considerar que a emissão não térmica é a emissão, ou é o que se conhece como multi-wavelength emission, ou emissão de muitos comprimentos de onda, ou de muitas cores. Pela mesma causa, as fontes de radiação não térmica de alta energia indicam lugares onde estão sendo aceleradas partículas.
E aqui, por exemplo, se você supor que uma fonte astrofísica está acelerando raios cósmicos, prótons, nas interações que ele tem na fonte, ele produz neutrinos e raios gama. Mas o problema dos raios cósmicos que não podem ser detectados diretamente na direção onde eles foram produzidos é porque eles são defletidos no caminho hacia nosso planeta. Quando eles viajar no meio interestelar ou no meio intergaláctico, os campos magnéticos presentes lá distorcionam a trajetória e quando a gente detecta eles, não consegue saber exatamente onde é que eles foram produzidos. Porém, os raios gama produzidos no mesmo processo conservam a trajetória ou conservam a direção do evento, mas eles são muito suscetíveis de ser absorvidos no caminho. Aí, os neutrinos, se são também produzidos por esses raios cósmicos, eles quase não interagem e então a informação do evento pode ser conservada e detectada, tendo um tipo de informação mais limpa. O problema dos neutrinos é que, por a mesma razão, eles são muito difíceis de ser detectados. Então, aí o problema seria fazer maior tecnologia com uma maior resolução para detectar esse tipo de partículas. Sumarizando, tanto raios gama, neutrinos e raios cósmicos são detectados com esta técnica chamada de luz Cherenkov. E aqui você poderia ver exemplos de observatórios atuais. Bom, o CTA vai ser um observatório que já está sendo construído e que vai começar a operar, acho que nos próximos 2 anos. O ICQ está detectando neutrinos no Polo Sul da Antártida e o Observatório de Pierre Roget, que detecta raios cósmicos. Eles são detectores do que a gente pode conhecer como astronomia multimensageira. E bom, falando agora de o que os cientistas acham sobre a origem da aceleração dessas partículas, a verdade não se tem uma resposta, mas tem muitas teorias. Geralmente, é evocado 2 tipos de mecanismos para acelerar raios cósmicos que produzem todos esses tipos de radiação e partículas. O primeiro mecanismo que eu vou falar aqui nesta apresentação vai ser aceleração de partículas em choques astrofísicos. O outro mecanismo seria reconexão magnética, que acontece quando fluxos de campo magnético com polaridades opostas se aniquilam e dão essa energia para esquentar o gás e para acelerar partículas, gerando assim também raios cósmicos. Intuitivamente, possivelmente vocês já escutaram falar sobre choques nos meios, por exemplo, no ar. Se vocês observam um avião viajando mais rápido que a velocidade do som, vocês sabem que ele gera um cono de Mach. Esse cono de Mach é porque a perturbação criada por ele viaja mais devagar que o avião mesmo, e é por isso que ele está quebrando a barreira do som. O choque gerado lá é uma descontinuidade das propriedades do meio, como a densidade, a temperatura e a velocidade. E isso acontece com muita frequência em entornos astrofísicos. Por exemplo, uma estrela massiva que ejecta vento está interagindo esse vento com o ambiente externo e aí gera um choque que tem uma emissão muito característica também. Nas frentes dos choques, as partículas são aceleradas por esse mecanismo chamado mecanismo de Fermi, e tanto prótons quanto elétrons podem ricochetear muitas vezes até atingir energias altas que o campo magnético local não consegue confinar, e essas partículas saem para interagir em outros lugares ou para ser detectados, por exemplo, aqui na Terra. Outro tipo de fontes astrofísicas onde você pode encontrar choques são supernovas, explosões de supernovas. Possivelmente vocês já conhecem esse tipo de eventos, que eu comecei falando deles no princípio desta apresentação, que acontecem quando estrelas massivas, ou as estrelas mais massivas, não acabam com o seu combustível nuclear e elas não conseguem conter a pressão de gravidade do seu material, e aí elas colapsam e depois geram uma onda de choque que vai se expandir no meio interestelar. Nessa expansão, tem um choque que
acredita-se, acelera partículas e é uma fonte de raios cósmicos. Outro tipo de fonte que pode gerar raios cósmicos são os jatos astrofísicos. Os jatos astrofísicos existem em muitas escalas na astronomia. Pode ser em escalas de massas solares, como nesse exemplo que você está ilustrando. Essa animação está ilustrando uma colisão de estrelas de nêutrons, que devido à perda do momento angular, tudo se confere na direção dos jatos e na frente desses choques, desse material que é empurrado para fora, podem se acelerar partículas. Mas também existem jatos de escalas de estrelas jovens ou jatos do tamanho de uma galáxia ou ainda maiores do tamanho de uma galáxia. Então, é um evento muito frequente em astrofísica em muitas escalas. Também, choques podem acontecer em ventos estelares ou ventos de estrelas massivas, como eu já comecei a falar no princípio desta secção. Aí você pode ver uma simulação feita aí na Universidade da Austrália, onde está simulando o vento estelar das estrelas massivas interagindo e formando na frente de choques. E aí é onde pode se gerar aceleração de partículas, neutrinos e raios gama também. Falando de outro mecanismo de aceleração de partículas, que é a reconexão magnética, como eu já tinha falado, esse mecanismo acontece quando as linhas de campo magnético se aniquilam e elas entregam essa energia para esquentar o gás e para acelerar essas partículas que estão ricocheteando no meio e ganhando energia. Onde que pode acontecer esse mecanismo? Bom, é bem conhecido que o Sol tem erupções, tem eventos como flares. Esses eventos são muito bem explicados considerando a reconexão magnética nas linhas que estão ancoradas aqui na superfície solar, na corona solar. Também a nossa Terra, vocês sabem que é tipo um imã gigante, tem linhas de campo magnético que estão distorcionadas pelo vento solar, como está se ilustrando nessa animação. E aí, quando uma perturbação acontece, por exemplo, com um evento de flare solar, essas linhas podem se reconectar, reconfigurando as linhas de campo magnético e acelerando partículas. Essas partículas, quando seguir as linhas de campo magnético e chegar nos polos do nosso planeta, se manifestam como auroras boreales ou auroras astrales, que possivelmente vocês já escutaram falar. Reconexão magnética também acontece nos jatos astrofísicos se eles são muito magnetizados e se tem um tipo de instabilidade chamada como King's instability ou instabilidade de King. E aí linhas de campo magnético se dissipam e acredita-se que essa é a fonte de raios cósmicos também, ou de neutrinos, como o laser que gerou uma sinal de neutrinos simultânea com raios gama, da qual eu falei no princípio da apresentação. Acredita-se também que reconexão magnética acontece em fluxos de acreção ao redor de buracos negros. Por exemplo, a minha supervisora aqui, a professora Betty, sugeriu esse mecanismo nas vizinhanças de buracos negros, e aqui vocês estão olhando uma simulação feita por Luiz Kadowaki, que é um postdoc também do grupo onde estou fazendo pesquisa agora. E aí ele reconhece os sites de reconexão magnética num disco de acreção magnetizado. Aí, nesses pontos, é muito provável que partículas podem ser aceleradas e pode-se estudar qual é que é a interação com o meio circundante. Agora, quando esses raios cósmicos já estão saindo das fontes, elas vão a gerar emissão. E vou mencionar muito rapidamente, muito brevemente, porque acho que esta parte é muito técnica, os processos não térmicos, dado que os elétrons e os prótons, ou núcleos de átomo, já atingiram energias muito altas. No caso dos elétrons, a emissão de síncrotron e inverse Compton são as emissões dessas partículas mais relevantes. No caso dos prótons, também conhecidos como hadrones, processos como photopion production ou fotopion ou produção de fotopiones, e proton-proton interaction ou interações proton-proton, e outro mecanismo chamado como Bethe-Heitler, são os mecanismos mais relevantes para produzir emissão hadrônica.
a emissão síncrotron, emissão produzida por elétrons espiralizando linhas de campo magnéticas e, bom, elas têm uma distribuição não térmica e elas emitem de tal jeito que tem uma assinatura muito característica. A radiação de Compton inverso é aquela onde um fóton de baixa energia colide com um elétron de alta energia e essa energia é transmitida do elétron para o fóton, gerando assim raios gama. Mas esse tipo de emissão produzida por elétrons ou leptões não produz neutrinos, então não está associada com astronomia multimensageira. Os prótons têm reações nucleares quando eles interagem com campos de radiação e com outros prótons de baixa energia, que aí, se vocês olham com mais detalhe, eles podem produzir tanto fótons como neutrinos. E aí, como eu apresentei no princípio, você pode ter uma fonte de raios cósmicos que está gerando ao mesmo tempo outro tipo de mensageiros. Finalmente, para terminar esta apresentação, vou falar um pouquinho dos resultados da nossa pesquisa, muito brevemente, onde eu poderia ilustrar como é que funcionam este tipo de cálculos para emissão não térmica em astrofísica. Por exemplo, no coração da nossa galáxia tem um buraco negro que é chamado Sagitário C estrela. Ele está associado com uma emissão de energia muito alta, mas a resolução dos telescópios atuais é muito ruim ainda, que não permite determinar se é verdadeiramente o buraco negro quem está produzindo esse tipo de radiação, o outro objeto aí perto. Também, no centro da radiogaláxia Centauros A, está associado com emissão de energia muito alta, mas pela mesma razão precisa-se telescópios com muita mais resolução angular para determinar o que está acontecendo. Mas por enquanto a gente faz modelos para tentar estimar se o buraco negro, por exemplo, com um processo de reconexão magnética proposto por a minha supervisora, a professora Betty, pode acelerar partículas que interagindo com um meio circundante, que aqui neste caso a gente modela com relatividade geral, pode produzir os dados observados. Aqui estou mostrando uma distribuição espectral de energia de raios gama produzidos nesses modelos, onde você pode olhar aqui neste axis o fluxo de energia como função da energia da radiação. A gente obtém alguns modelos que conseguem explicar os dados observados, mas a gente encontra que outros modelos também são muito corretos fisicamente falando, mas eles precisariam ser vistos com uma resolução maior, onde aqui a gente está plotando a sensitividade dos próximos telescópios de Cherenkov de raios gama, o Cherenkov Telescope Array. Então, outro trabalho onde a gente está fazendo pesquisa atualmente é investigando o que acontece nos impactos de buracos negros supermassivos com o disco de acreção de outro buraco negro supermassivo. A verdade, até agora não está confirmada a existência de buracos negros massivos binários, mas tem evidência indireta. Por exemplo, neste objeto chamado OJ-287, tem flares muito periódicos, aproximadamente cada 12 anos, em óptico, que sugere que a única explicação plausível para produzir esse tipo de emissão tão periódica seria a presença de um buraco negro binário, um sistema de buracos negros binários supermassivos, e esses flares são produzidos a cada impacto. Por exemplo, aqui, se vocês descrevem as órbitas do buraco negro secundário com teoria da relatividade geral, você pode predecir em que ano e em que mês vai acontecer o próximo flare, como já foi feito por estes autores, e predisseram o flare que aconteceu em 2015. Aí o que a gente está fazendo é considerar a aceleração de partículas neste gás que está se expandindo pelos processos que eu já mencionei, que neste caso seria um tipo de blast wave shock, ou um tipo de supernovas em cada lado do disco de acreção. E aí a gente calcula
o espectro de alta energia e compara com as observações. Por exemplo, aqui estou mostrando neste plot de distribuição espectral de energia o estado calmo e o estado de flare, e aí a gente consegue reproduzir as observações desde esse ponto de vista, ou com esse modelo. Por último, só queria mencionar que vai ter uma nova geração de telescópios de raios gama que vão ter uma sensitividade muito maior que os atuais telescópios, devido a que eles vão construir vai ser um arranjo de muitos telescópios que vão ser organizados no sul do planeta, em Chile, e no norte, na Palma, em Espanha, na isla, e aí eles pretendem descobrir coisas que são impossíveis até agora, devido à baixa resolução dos atuais telescópios de raios gama. E, bom, eu vou terminar aqui, e só fazendo algumas conclusões, que os processos de emissão não térmica permitem estudar condições do universo em condições muito extremas. Para a nova astronomia multimensageira, os processos hadrônicos são obrigatórios porque não se conhece outro tipo de interações que produzem ao mesmo tempo neutrinos e raios gama. E, bom, vai ter nos próximos anos uma nova geração de telescópios ou instrumentos, não só de raios gama, mas também de neutrinos, que com maior sensitividade vão ter novas surpresas, novos objetos. E para analisar esses dados, vai se precisar muito análise desses dados e também muitos modelos teóricos para interpretar esses dados. E muito obrigado por a sua atenção. Vai precisar como você. Desculpa? Vai precisar de sim. você. Sim. Se eu sair vivo daqui, sim. O primeiro que eu mostrei? O que é um blazar? Ok. Bom, vamos ir no princípio da apresentação. Então, quando o material está caindo num corpo muito massivo, como, por exemplo, um buraco negro, se tem campos magnéticos muito intensos, por conservação do momento angular, ele redireciona esse fluxo e realmente não cai tudo no buraco negro. Ele se redireciona e produz o que são os jatos, por exemplo, aqui. Os jatos astrofísicos, que em muitas escalas são observados em estrelas jovens, em núcleos de galáxias ou em estrelas de nêutrons que estão colidindo. Estes jatos, quando eles são vistos na mesma direção da propagação deste fluido, são conhecidos como blazars. Por exemplo, se o nosso planeta está nesta direção, a gente não vai ver mais que só um ponto muito energético, porque tem que somar na radiação produzida aqui a velocidade do mesmo jato onde ela é produzida. Então, é um tipo de galáxia assim, mas vista com o jato apontando para você, assim, ou para nós, para a Terra. Você mostrou pra gente aí esse caso de que seria um buraco negro orbitando um outro buraco negro, causando um pico de emissão quando passa pelo disco, né? Isso aconteceria se fosse algum outro objeto, uma estrela, por exemplo, orbitando esse buraco negro, ou precisa ser um outro buraco negro? Tá. Mas precisa ser porque a energia... Este buraco negro é muito distante. Então, o flare ocasionado... Aqui tem um fluxo, por exemplo, tem uma distância de 1.5 gigaparsecs, ou seja, um redshift de 0.3. Então, para essa distância, se fosse uma estrela ou um buraco negro mais pequenino, esta emissão seria muito fraquinha. Por exemplo, você pode calcular aqui, com essa teoria de Bondi-Hoyle-Littleson accretion, que o material acretado, quando o buraco negro está viajando, se colapsa detrás do buraco negro, gerando uma cola, e aí essa cola de material comprimido sai. Mas essa cola é muito densa. O único jeito de explicar esse tipo de assinatura é Bremsstrahlung, aqui, em óptico,
mas tem que ser como de muito material acumulado, e a única explicação até agora mais satisfatória é que esse material comprimido foi gerado pela passagem do buraco negro, e até pode-se calcular a massa dele. Por exemplo, a massa do primário, em base dessas observações, é de 10 a la 10 massas solares, e a massa do secundário é 10 a la 8. Então, só com esses parâmetros pode reproduzir isto com bremsstrahlung. Pode ser que com outro mecanismo pode reproduzir isto, mas, por exemplo, tem outras pessoas que estão pesquisando esse tipo de flares com um bamboleo, sei lá, como um dançar deste jato que está se reconfigurando e aí emite essa radiação, né? Mas o que eles não podem satisfazer é que este flare aqui, não é polarizado. Então, é uma assinatura de emissão térmica. E o que poderia explicar esse cenário? O que causaria um buraco negro estar orbitando o outro? Tão macio? É uma muito boa pergunta, mas, por exemplo, quando você tem duas galáxias que coligem, de fato, a Andrômeda vai colidir com a nossa galáxia, mas muito tempo depois. Teoricamente, temos um buraco negro aqui no centro da nossa galáxia, e no centro da Andrômeda também tem. Então, como essa parte mais massiva, provavelmente esses buracos negros vão terminar interagindo, dançando até a dança da morte, que é conhecida assim, né? Como? Vão colapsar, sim. Vão formar outro buraco negro mais massivo ainda. Mas, por enquanto, vão dançar assim, vão orbitar. Ô, Luiz? Só uma pergunta. Essa é a única maneira de você ter um sistema binário de buracos negros? Não pode ser a partir da evolução de duas estrelas? De 2 estrelas, a verdade, não sei, porque como acrescentaria tanto material? Por exemplo, 10 a la 10 massas solares? A verdade, essa é uma muito, muito boa pergunta, e assim de tipo cosmológica, e pergunta para a Estelinha. Sim, a verdade, eu imagino só esse cenário. Mas aqui nós estamos pesquisando a origem dos buracos, mas estamos pesquisando a origem da radiação, né? Dado que os buracos já existem, mas pode ser isso, né? Que tem aí como duas galáxias colidindo, ou pode ter outra origem também. Porque se for pensar nisso, talvez tivesse uma relação entre talvez a morfologia da galáxia ou algum indício de colisão e a presença desses buracos negros, né? Mas não sei se tem estudo em relação a isso. Sim. Acho que teria consequências aí também. Sim. Alguma? Com relação à emissão de neutrinos e raios gamas, é esperado que tenha esse tipo de emissão em estrelas jovens ou em regiões de formação estelar? Sim, é esperado. É porque, por exemplo, não sei se aqui eu tenho estrelas jovens, seriam... Você pode, por gentileza, sintetizar a pergunta dela para aqui. Sim, ninguém me escutou. O que a Thaís perguntou é se você tem emissão de raios gama e neutrinos em sistemas de estrelas jovens, como, por exemplo, sistemas de formação estelar, né? Tem por quê? Porque em formação estelar as estrelas... por exemplo, as estrelas mais massivas explodem muito rápido e elas geram supernovas. Então, você pode localizar regiões de formação estelar com emissão de supernovas. Em supernovas podem se acelerar raios cósmicos e produzir neutrinos. Mas você falou de estrelas jovens menos massivas, não as mais massivas, tipo Young Stellar Objects, que produzem Herbig-Haro Objects, como objetos HH desse tipo. Talvez. Aí, eles não são tão energéticos. A velocidade desses jatos gerados por essas estrelas jovens é de milhares de quilômetros. Mas, recentemente, uma colaboradora da Argentina, que é conhecida há muito tempo, ela encontrou que se aceleram elétrons. Eles não vão produzir neutrinos, também não... porque os elétrons não produzem neutrinos, mas ela encontrou que tem uma assinatura em síncrotron, que é de elétrons acelerados nesses jatos. Então, se tem aceleração de partículas, ou um indício de aceleração de partículas em estrelas não massivas ou estrelas jovens. E existem já telescópios bem avançados que possam, já com estudos baseados nos neutrinos, tem? Bem avançados? Bem avançados para a radiação de alta energia? Sim. Ok. Aqui, qual é o seu nome? Desculpa. Tipo,
Rossi perguntou se existem telescópios avançados para detectar eles. Sim, de fato, ainda a resolução deles é muito ruim, que, por exemplo, o que você observa desses sinais de raios gama só é um ponto. Por exemplo, no caso de, se você quiser observar aqui, Centauros A, esta é uma composição de muitos comprimentos de onda, e aí você pode observar a versão completa do Centauros A. Mas em raios gama de alta energia, você somente vê um ponto. Tudo isso é um ponto, a resolução é muito ruim. É por isso que agora todos os observatórios desse tipo que observam esse tipo de radiação estão se juntando para formar um super telescópio que é um arranjo de telescópios Cherenkov, que vai ser o CTA, o maior telescópio de raios gama, e possivelmente também vai ter uma resolução não tão bonita como esta aqui, mas vai melhorar muito, até uma ordem de grandeza. Sim. Sim, mas tem sinais. O que acontece é que é muito challenging, porque tem que imaginar muitos modelos, porque pode ter muitas possibilidades. Se você tiver como uma solução em raios gama muito maior, aí não tem que fazer muito modelagem, aí você, é produzido aqui, ou é produzido pelo buraco negro, e acabou. Mas agora tem muitos modelos, porque pode ser qualquer coisa. Não qualquer coisa, mas tem muitas possibilidades. Então, os telescópios vão ajudar para decifrar o que está acontecendo aí nas altas energias. Vamos agradecer de novo a Rafael.